O city marketing é um tabu, porque os urbanistas acham esse tema leviano e os publicitários não entendem a complexidade desse assunto. Até eu tinha um pouco de preconceito. Oiê, eu sou a Danae Fernandes, você tá no Giro da Mobilidade Urbana e eu tava aqui me preparando para mais uma viagem para Curitiba e lembrando do bonde urbano digital. Você viu aquele giro? E também sobre o álbum de figurinhas que Eugênia Maia me presenteou e sobre como a gestão urbana de Curitiba foi eficiente em transmitir essas sensações da cidade, produzir esses marcos no nosso imaginário sobre o que é Curitiba. Quando eu penso em Curitiba, logo me vem na cabeça a imagem ali das capivaras no Parque Barigui, as estações tubo, lembro daquele trenzinho que para em cada um dos pontos turísticos da cidade, que roda até hoje, eu pegava quando eu era criança, você já pegou? Lembro também de aspectos urbanos de Curitiba que são muito característicos, como a Avenida 7 de Setembro, ali finalzinho de tarde, que tem uma enxurrada de gente de bicicleta voltando para casa. E tudo isso tem a ver com uma intenção muito clara sobre como transmitir a cidade para aqueles que não nasceram em Curitiba. Cheguei então nesse conceito do city marketing e para entender um pouco sobre ele, eu fui conversar com um real especialista no assunto, o Diego Menão, que não só entende a fundo esse conceito, mas ele aposta nesse tema de city marketing para promover a continuidade de políticas públicas, mesmo em trocas de gestão. Um princípio muito claro nesse sentido que eu sempre trabalhei, que é um lugar só vai ser bom para o turista quando ele for bom para o cidadão que vive nele. Sensacional. E aí que o jogo começa, né? Porque primeiro a city precisa existir para que depois eu possa ter um bom marketing sobre aquela city, né? A city ela precisa estar bem estabelecida, ela precisa ser legal para quem vive ali, para que eu possa falar de peito aberto, olha, venha conhecer o lugar em que eu amo viver, né? Assim, a gente garante que se a gente tem planos de Estado e não planos de governo, a gente garante que os gestores que vão sendo escolhidos pela população ao longo do tempo, eles vão se conectando a ambições já existentes. Eles não são os criadores da ambição, né? Eles são os leitores da ambição. Então eles têm que ler aquelas ambições e dar respostas à sociedade. E o nosso papel foi muito nesse sentido. Eu tive a oportunidade de atuar diretamente numa troca de gestão, né? Enquanto eu estava ali, houve a troca de gestão e a gente fez um trabalho muito forte mesmo, de garantir que nesta troca de gestão a gente tivesse uma ampliação da consciência de quem fosse que assumisse a prefeitura com a sua equipe, mas que eles entendessem que o master plan não era nenhuma lista de regras de que eles tinham que seguir, não era nenhuma coisa obrigatória em que ele tinha que fazer, mas que era ali uma ambição coletiva em que ele poderia se apropriar para nutrir o seu plano de governo. E eu tive a oportunidade de trabalhar no processo eleitoral com os candidatos, e depois de escolhido, trabalhar na equipe de transição que fez essa ponte entre um governo e outro. E eu posso dizer com toda certeza que a gente foi muito bem sucedido nisso. Hoje o governo atual tem o seu plano, tem as suas crenças, suas ideias e, enfim, tem a sua linha de trabalho, mas elas estão sempre muito conectadas àquilo que estava previsto ali no Master Plan, está ali, né? E então a gente pode dizer que nesse primeiro teste de fogo do Master Plan a gente passou no teste. Agora, isso precisa se dar ao longo do tempo e a gente precisa ir mudando a mentalidade nesse sentido, né, de não esperar que tudo venha do poder público ou do gestor público que está lá, mas que pelo contrário, que a gente consiga colocar as demandas e ele vá fazendo a leitura de quais são os caminhos que ele vai utilizar para encontrar aquela solução. Vou fazer esse highlight para os urbanistas, porque, Diego, a gente tem uma briga até no planejamento urbano entre os master plans e os planos diretores.
né, que o plano diretor ele consta em lei, no Estatuto das Cidades, e o Master Plan, muitas vezes, como foi o caso de Londrina, ele é uma iniciativa de entidades ou do setor privado, né? E é claro que existe um entendimento de que precisa de uma compatibilização, mas que são coisas que correm até paralelas. Muitas vezes elas devem se permear, mas que elas são paralelas. A parte interessante aqui é que o Diego trouxe que o Master Plan de Londrina tem um horizonte de 20 anos. Ele coordenou o Master Plan, né? Foi o executivo do Master Plan. E o Diego também foi inserido na equipe de transição do novo prefeito. Aquilo que a sociedade civil organizada se movimentou para construir, né, o Master Plan, foi um trabalho colocado já na equipe de transição. Então, a gente viu o novo prefeito de Londrina trazer embaixo do braço todo esse trabalho chamado Master Plan, e o Diego que fez isso, acompanhou isso muito de perto. E o que me interessa é que em todas essas discussões de continuidade de projetos, o Master Plan pode ser uma ferramenta amparada pela sociedade civil para que os entes políticos continuem esses processos e esses projetos. Você assiste o papo todo com o Diego aqui no link abaixo. Mas sobre esse conceito, eu entendi que o City Marketing precisa ser entendido como um processo contínuo conjugado com a visão de governança. Não estamos falando aqui de ações pontuais, não é sobre criar um logotipo da cidade, é sobre ter uma visão estratégica do que você quer colocar para o público sobre a sua cidade, que bate muito com a questão do marketing para negócios, né? Sendo um processo contínuo. Mas eu só fui entender isso porque eu fui conversar com o Mário Vedove. Olha o vídeo dele aqui embaixo também. Você assiste o papo todo com o Diego aqui no link abaixo. Mas sobre esse conceito, eu entendi que o City Marketing precisa ser entendido como um processo contínuo conjugado com a visão de governança. Não estamos falando aqui de ações pontuais, não é sobre criar um logotipo da cidade, é sobre ter uma visão estratégica do que você quer colocar para o público sobre a sua cidade, que bate muito com a questão do marketing para negócios, né? Sendo um processo contínuo. Mas eu só fui entender isso porque eu fui conversar com o Mário Vedove. Olha o vídeo dele aqui embaixo também. O Mário Vedove é consultor em marketing para negócios. Ele fala muito que marketing não é postagem de Instagram nem de LinkedIn, é uma estratégia da organização. Sobre Curitiba, é inegável que eles foram precursores nesse assunto de City Marketing aqui no Brasil, desde lá da década de 80, com o Jaime Lerner, que isso vem sendo trabalhado através de símbolos, ícones, inclusive eles exportaram muito dos conceitos de BRT mundo afora. Nota isso, né? A mobilidade urbana pode sim estar muito associada com o City Marketing. Olha a visão que a gente tem de Amsterdã, das bicicletas e, em parte, o que Curitiba está querendo fazer com o próprio bonde urbano digital, não é mesmo? Conversando com a equipe de uma cidade da região metropolitana de Curitiba, Rio Branco do Sul, fiquei sabendo que a prefeita é urbanista, assim como o Jaime Lerner, e estou torcendo para eu poder conhecer ela lá no Smart City Expo na semana que vem. Você vai estar lá? Se você tiver, me manda mensagem, vamos nos encontrar. Se você não tiver, fica tranquilo, porque eu vou te contar tudo no próximo Giro da Mobilidade Urbana. Até lá!